vídeo 2 da minha história. Daí fiz o restart, né? Zerei o meu sistema imunológico, o meu corpo inteiro, matou minha medula, fiz o TMO, que é transplante de medula óssea. Não é medula óssea, são as células que a gente tirou, célula-tronco. E daí elas, quando entram no corpo, a célula-tronco pode virar qualquer tipo de célula. Quando ela entra no corpo, ela vai identificar onde ela tem que se alojar. Então, ela vai se alojar na minha medula, porque já não tinha mais célula viva ali. Então, e daí começa a formar medula. É isso que a gente quer. Só que para quem tem linfoma de Hodgkin, esse processo é mais demorado. Por isso que é imprevisível quanto tempo eu vou ficar aqui. Eu já estou há 20 dias, eu entrei aqui dia 28 de julho, né? Ai, que eu estou? De alergia vermelhinha. E daí, vermelhinha inchada, né? Porque para cortar a alergia, eles te dão corticoides, que daí você fica inchada. Eu entrei com 62 quilos, pulei para 68 e agora eu fico oscilando entre 62 e 64, 62, 64, 65. Eles ficam, você se pesa todo dia, você faz exame de sangue todo dia. Eles te acompanham de uma maneira semi-intensiva. É bem legal. E a equipe aqui é sensacional. Com exceção da história que aconteceu, que eu fiquei muito assustada, que eu vou chegar lá. Aí você toma um monte de remédio para manter o seu corpo seguro de infecção e de inflamação, de fungos, bactérias e vírus. Toma remédio para conter as reações que esses remédios dão. Então, remédio para estômago, para você não vomitar, que é o Nalzedron e o Dramin. Eu cortei, falei assim, remédio neurológico não vou tomar, não mexam com a minha química cerebral, porque eram 2. O Aldol, que ele também serve para você não vomitar, mas o gosto é horroroso, e toda vez que eu tomava, ele me dava dor de estômago, então eu recusei. Vocês podem falar, não quero, mas você tem que ter com consciência que você vai fazer isso, né? Não, você é que nem, mais ou menos que nem eu, de pesquisar, ir atrás, saber como que faz, tal, né? Para poder fazer com segurança, né? E o lorazepam, que eles dão para você relaxar e dormir, porque você sofre tanto e o teu corpo está tão doído que você não consegue dormir direito. E não venham me falar que é a cama do hospital, porque não é. A cama do hospital é confortável, é quentinha, é um ninho. Experiência própria. E, além de tudo, você vira piloto também de cama de hospital. Quer ver? Que bonitinho ser piloto de cama de hospital. Ó, eu vou virar a câmera, tá? Porque eu não sei como que faz ainda para virar. Ó, pilotinho. Gente, eu adorei isso aqui. É um brinquedinho novo. Enquanto eu estiver aqui, eu me divirto com ele. Fico brincando. Sobe pé, sobe meio, sobe bunda. Deixa você confortável, assim tá gostoso. Eu não preciso ficar me mexendo muito. Posso ler, posso estudar. E eu subo bastante os pés, porque como você fica muito deitado e você toma muito soro, tudo diluído no soro, além de você ter que sair correndo com o pedestal até o banheiro, eu já quase caí. Que desespero, banheiro, xixi. Sai, quase caí já com o pedestal umas 2 vezes. A enfermeira, tá tudo bem aí, Valéria? Eu falei, tá tudo bem. Valéria é meu nome verdadeiro, mas eu gosto de me chamarem de Gwen, que é o meu personagem blogueira. Aí, Guinanfá. Daí, enfim, acaba virando uma diversão a vida no hospital. Você aprende bastante coisa. Daí, bom, enfim, a cama é uma delícia. O que me incomoda aqui é o barulho. Vocês devem ter visto o meu vídeo aí. Você virou pro lado, começou a dormir, disparou um alarme. E daí, você tem que aprender a levar a vida com aquilo que ela que te dá, né? Aquela história, se te deram limões, faça uma limonada dela. Leve a vida com fé, com alegria, aprenda a lidar com os problemas, né? Bom, aí fizeram a TMO e impactou. Estou tendo reações alérgicas a antibióticos beta-lactâmicos. E eu descobri isso aqui, porque para mim eu era só alérgica à amoxicilina, né? Tem uma postagem que eu coloquei a história até ao ponto que eu quero chegar agora com esse vídeo, desses 2 vídeos da minha história. O que aconteceu? Eu tive uma conversa com um especialista aqui do hospital para eu continuar tomando os antibióticos, porque na minha cabeça eu estava tendo as reações que eu estava, porque eu estou sem microbiota intestinal, porque eu sou muito da
da medicina integrativa e quem trabalha na área de câncer e oncologia, eles são muito alopáticos. A medicina integrativa, ela te usa todo o conhecimento científico na área médica que existem. Então, ele pega a medicina doce, que é a medicina chinesa, a ayurvédica, a acupuntura, homeopatia, fitoterapia, banho de sol, banho de... Por exemplo, antigamente, quando uma criança ficava com febre, o que o pai e a mãe faziam? Eles não davam remédio. Eles ficavam controlando a febre e se subisse muito, davam um banho frio para baixar a febre. Quer dizer, é um conhecimento antigo que ninguém usa mais. Por que você vai direto para o remédio, para a alopatia? A alopatia é o nosso último recurso quando todos os outros não funcionaram. Eu sou uma pessoa que, quando eu tive, ao longo desse processo todo, eu ganhei do meu cunhado que, aliás, eu falo como que eu estou chique. Eu tenho um ofurô em casa, um ofurô dobrável, e que vai me servir para a vida inteira. E esse, quando eu ficava com dor, eu enchia esse furô e a água vai te relaxando, vai te tirando a dor. O que está causando a dor, as toxinas saem pela pele. E eu ponho um pingo óleo essencial de lavanda e alecrim, então a coisa fica mágica, é maravilhoso. Eu falo, só falta uma velinha agora, né? Aqui, para eu ficar zen. Ouvir música, musicoterapia, aromaterapia, todas as terapias alternativas, né? Até você chegar na alopatia. A alopatia é quando todos os outros recursos, o negócio já está tão agravado no teu corpo, que todos os outros recursos não funcionaram. E a alopatia, ela tem como é muita química, então uma coisa causa a outra, né? Então, por isso que eu fujo, porque senão é química, e teu corpo vira uma bagunça, né? Para resolver tudo isso, processar tudo isso. Então, vamos buscar os conhecimentos tradicionais, que tem comprovação científica, não é uma coisa aleatória, porque tudo que é conhecimento tradicional já foi estudado e já tem comprovações científicas que realmente funcionam. Os chás são maravilhosos. Está nervoso? Em vez de tomar um lorazepam, faz o teu corpo aprender a usar chás, né? No meu caso, como eu uso também medicina canábica, eu uso muita cannabis para acalmar, para relaxar. Eu não vejo a hora de acabar com essa besteira de proibição. Tem que ter todos os tipos de usos liberados para as pessoas terem acesso à informação, para a ciência poder fazer pesquisa em cima e transformar em remédio. Porque vou dar um exemplo de uso adulto recreativo. Você prefere uma pessoa alcoolizada do teu lado ou uma pessoa maconhada? Né? Quem fuma maconha, não é o ideal, é ruim porque ataca o pulmão, né? Por causa do alcatrão da queima, ela pode desenvolver um câncer, porque a gente fala em redução de danos também, né? De pôr piteira, de pôr filtro, né? De elaborar um pouquinho mais o baseado. Estou falando abertamente, tá? Sem preconceito nenhum. Se vier com preconceito do meu lado, vai ouvir. E não vai ouvir pouco, porque eu sou uma tagarela. E daí a pessoa fica tranquila, fica na dela, fica divertida, a não ser que ela pegue entra numa onda ruim aí, né? Aí fica neurótica, daí não é legal, daí tem que parar de usar. Agora, quem é alcoolizado, toda vez que bebe, fica inconveniente, fica agressivo, se sente sei lá o quê, né? E eu posso falar, porque eu já fui bebedora também, eu era cervejista. Era daquelas que sentava no boteco 6 horas da tarde para sair 6 horas da manhã. Então, toma atento, gente. Melhor largar o álcool, abandonar o álcool ou usar só eventualmente. Happy hour. Se você bebe cerveja todo final da tarde, você tem um problema com álcool. Tá? Em vez de cerveja, é melhor um baseado. Porque, além de tudo, ele vai te servir terapeuticamente. Porque ele mexe até com o humor. Te ajuda a relaxar, te dá fome, te desperta a criatividade, né? Ele abre tua mente, te ajuda a raciocinar sobre as coisas da vida. Estou falando bem porque realmente o preconceito que a gente tem com a guerra às drogas, que é uma outra violência social seríssima, que tem muito mais a ver com questões de mercado, que depois um dia eu vou fazer um vídeo só sobre tudo que eu estudei da cannabis, tudo, eu estudei muita coisa, dos terpenos, os flavonoides, e eu vou pedir ajuda para algumas pessoas que são luzes na minha vida, tipo a Patrícia Dobler, que é uma terapeuta que trabalha com isso, ela é formada com isso.
se eu conseguir o Dr. Eric Amazonas, que é um professor da Faculdade Federal de Santa Catarina, que trabalha com veterinária, então ele trabalha na área de medicina canábica veterinária. Dr. Paulo Fleury, quem sabe, Dr. Siddhartha Ribeiro, que é um neurocientista. Dr. Paulo Fleury é um médico, que é o meu médico que me receitou a cannabis, que eu trouxe ele para Rio Claro da palestra, e ajudou bastante gente. Eu não esperava a repercussão que teve. Saiu até no jornal sem eu pedir, porque eu estava fazendo aquela divulgaçãozinha de Facebook, plaquinha na rua, porque o meu objetivo era atingir o público que tinha interesse dentro da cidade. Aí, de repente, um dia de manhã, me liga uma mulher querendo marcar consulta, porque eu que estava fazendo a marcação de consulta foi uma coisa bem, assim, caseira, né? Eu tive que conseguir apoio da Unesp, consegui alguns apoios importantes de comerciantes na cidade, o Dirceu dos Sujinhos, para levantar as verbas. Fiz aquela correriazinha em uns 3 meses, tentei pegar a Fundação de Saúde, mas por causa da questão política eles não podiam, e, enfim, é compreensível. E algumas pessoas encararam de trazer, porque Rio Claro é uma cidade bastante conservadora, né? Eles não conseguem abrir a mente, acham que está certo e não conseguem perceber que a ciência e o conhecimento está evoluindo, né? E a gente tem que evoluir junto. E daí consegui fazer essa palestra, trouxe ele. Gente, foi um auditório lotado de pessoas da cidade, de alunos. Foi ele e uma amiga minha que falou a parte legal, como que tá. Foi uma palestra bem legal. E daí no dia seguinte foi dia de consultas. E daí eu passei por a consulta. E o Dr. Paulo Fleury, ele tem uma mente muito voltada para o social. Eu acho fantástico isso nele. Eu gosto bastante dele. Então ele falou assim: vocês paguem a minha viagem, banquem a minha viagem, né? Porque também ele não vai viajar o Brasil inteiro com o bolso dele. E daí na consulta, ou vocês estabelecem um valor que seja popular, ou senão cada um paga quanto puder. Eu acho isso fantástico nele, fantástico. Porque é aquele princípio da economia solidária, eu acho que ele nem percebe isso. Que você dá aquilo que você tem de conhecimento ou das suas habilidades e recebe tudo aquilo que você precisa, realmente precisa. Né? Gandhi falava que o grande problema da humanidade é o egoísmo, é o acúmulo de riqueza, é ter muito mais do que é necessário. Então, a humanidade é abundante para todos, mas não para a ganância humana, né? Então, é muito sábio essas palavras de Gandhi. Gandhi foi um ícone, né? Foi uma luz para a humanidade. E ele era racista. É estranho falar isso de Gandhi. Ele era racista, ele tinha alguns machismos e tal. Mas ele era um homem da sua época. Então, a gente tem que relevar essa situação. Quando a gente fala a pessoa da sua época, ela vive conforme os princípios que para aquela época é normal, né? E então é compreensível que ele era assim. Hoje em dia não seria compreensível ele ser racista para os dias de hoje, né? Porque a gente já evoluiu, a gente viu que o racismo é uma das grandes pragas da humanidade, que divide a humanidade por cor de pele. Somos todos iguais, tira a pele é tudo igual, né? E Jesus também fala do pó veio ao pó voltarás, nessa passagem. Não é Jesus não, Deus, né? Pai, o Senhor dos mundos. Quer dizer que o espírito vai embora e fica na terra. E o que fica na terra é a cor da pele. Vai voar, vai se reintegrar, né? Vai se desfazer, vai se decompor. Daí já entra na ciência. Sai da parte religiosa, entra na ciência. E, enfim, vamos voltar lá. Passei por tudo isso, agora estou passando pela recuperação do meu corpo. Já foi o restart. É que nem um computador, quando você dá o restart nele, que ele leva horas, os mais modernos não, mas levava um tempão até ele voltar e ler o que ele tinha, o que fazer, por onde começar. Igualzinho. Na biologia é uma máquina, para mim biologia é poesia. Então, que coisa maravilhosa que é o nosso corpo quando ele consegue fazer essa leitura, né? E é uma leitura íntima de como você é por dentro, de como são as suas relações bioquímicas. Eu acho isso tão assim mágico, tão poderoso na gente, essas memórias que o nosso corpo tem, né? E daí, quando eu fiz esse restart, eu perdi a minha memória imunológica, que a gente cria ao longo do tempo com as vacinas e com as doenças que a gente tem.
As vacinas, na sua grande maioria, principalmente as mais antigas, que foram feitas lá pelos grandes cientistas de Pasteur, Sabin, né? Elas usam o antígeno, que é a doença, amenizado. Então, ela não vai te matar, mas ela pode fazer você ter reação. O que é a reação? É teu corpo lendo aquele antígeno amenizado, que não vai te fazer desenvolver a doença, mas vai fazer ter contato com a doença. E daí ele vai produzir anticorpos, ou seja, que tipo de célula eu preciso para combater essa doença, né? Isso é um anticorpo, é o teu sistema imunológico se defendendo. Isso também é maravilhoso e divino. Ou seja, que leitura que o nosso corpo faz daquilo para criar o que é necessário para se defender daquilo. É lindo isso. Para mim é lindo. Porque é uma sabedoria própria que o corpo tem, né? E daí eu perdi toda essa memória genética, memória imunológica, que eu desenvolvi ao longo da vida, né? Eu tive, por exemplo, toxoplasmose, que é uma doença transmitida pelas fezes do pombo, que pode contaminar o gato, né? O gato, ele não vai desenvolver a doença, mas ele vai virar vetor. E eu não quero que vocês vão atrás dos coitados dos gatinhos, tá bom? Porque só vai pegar toxoplasmose se você comer o cocô do gato. Então, quando a gente vai limpar a privadinha, tomar cuidado de pôr uma luva ou pôr um saco plástico na mão e tirar a capazinha, né? Evitar ter o contato com o cocô, com as fezes. Né? Quem gosta de pôr a mão no cocô? Aí, quem gosta de pôr a mão no cocô? Eu não gosto. Então, só vai poder pegar pelo gato até você comer o cocô do gato. Agora, com a pomba, ela faz cocô em todo lugar e aquilo seca e pulveriza, né? E daí você aspira e daí você pega. Então, eu só fui descobrir que eu tive toxoplasmose porque ela pode se apresentar como uma gripona bem forte, né? Cada corpo vai dar uma apresentação diferente. Tem as reações menos severas, né, que é a gripe, e daí você trata como se fosse uma gripe, ou a pessoa pode chegar a ficar cega, e mulheres grávidas pode afetar o nenê no primeiro trimestre da gestação, então tem que tomar cuidado. E também não vão perseguir os pombos, a sugestão que eu dou, que eu estudei isso também, que é zoonoses, na área das zoonoses. Você taca lá com cocô de pombo, joga água, em vez de varrer, tá seco, vamos varrer, joga água, joga um balde d'água, porque daí umedece, aquilo não pulveriza. E daí você consegue limpar. E também com bota, para você não tá com um corte no pé, não vir água suja de cocô de pomba na tua perna, né? O problema das pombas é porque elas se adaptaram muito bem ao nosso ambiente, que tirou todos os outros passarinhos. Por isso que eu falo, plantem árvores, atraem um passarinho, atraem gavião, porque gavião preda pomba. Vamos trabalhar com a ideia da cadeia alimentar aqui para poder controlar os nossos problemas urbanos. Plantem árvores. Tem um buraco na calçada, planta árvore, frutífera de preferência. Observem o que pode, se tiver fiação é um tipo de frutífera, se não tiver pode pegar uma mais alta. Fazem poda, cuidem bem da árvore, porque ela é um ser vivo que te traz benefícios. Então, plantem árvores, vamos transformar as nossas cidades em pomares, né? Tudo melhora quando você tem árvore plantada. Melhora o calor, tem mais sombra, melhora a poluição atmosférica, atrai passarinho, que traz alegria com o seu canto para a nossa vida. Plantem árvores. E também a gente está num problema de crise climática planetária, em que as árvores são a nossa salvação. Sem elas, a gente está ferrado. Já acabou de sair o relatório aí, mundial dos cientistas que trabalham com questão climática. Não só questão climática, esse relatório que saiu foram 7 anos de pesquisa de cientistas de várias áreas do conhecimento. Então, tem um lá que só trabalha observando as geleiras, outro que trabalha observando a extinção das espécies, outro que trabalha medindo a temperatura do mar, medindo a altura do mar, né? Então, outro trabalha só observando série climática, atmosférica. Daí eles se juntam para discutir o que eles descobriram, cada um na sua área de saber, e fizeram um relatório. É um relatório longo, vale a pena baixar da internet, ele já está disponível, e ler ele inteiro. Leiam inteiro. Mas eu não conheço. Não interessa. O oráculo moderno Google ajuda você a ter um pouco mais de conhecimento. Sejam curiosos do conhecimento, porque o conhecimento liberta. Tá?
Plantem árvores. Gente, como eu falo, já está com 20 minutos. Esse segundo vídeo vai ter que ter um terceiro vídeo. E daí vocês vão saber disso tudo aos poucos e entender como funciona a minha cabeça. Bom, tudo bem. Estou espalhando conhecimento. Vamos mais 10 minutos. Aí, vamos voltar para a minha história, que já devaneei de novo. Agora eu estou nesse processo do corpo do meu computadorzinho orgânico. Tá fazendo as leituras que ele precisa para poder reagir, começar a levantar, formar medula para poder sair daqui. E eu entendo assim que tudo isso que eu estou passando tira a energia do corpo para fazer o que ele precisa para ficar apagando incêndio. Então, reação alérgica é apagar incêndio, né? Opa, para, que senão a mulher vai morrer. Né? Sentir fechar a garganta, inchar a língua. Estou até agora com a língua meio gorda. É bem assustador. E daí a cabeça da gente vira uma merda junto. Epa, falei palavrão. Desculpe aí, mas vou soltar os meus palavrão, me dou esse direito. E agora tá assim, eu tô recuperando da alergia, tô ficando bem, já me acalmei graças a Santa Cannabis, o meu médico oncológico, geriatria e oncológico, geriatria, descobri que eu sou véia. Bateu na porta. Ou seja, tudo que eu quiser fazer com o meu corpo agora vai ser um pouquinho mais devagar. E não sou velha, né? O corpo envelheceu, mas a mente está mais lúcida do que nunca, mais ativa do que nunca, mais jovem do que nunca, mais querendo vida do que nunca. E vou chegar lá, vocês ainda vão me ver bonitona, que nem eu estava em 2019. E aí a gente está nesse pé, né? As medições lá de 22 para 40 para 80 vai subindo, que eu já falei sobre isso também. Então, vamos ver o que vai vir daqui para frente. Aonde eu quero chegar? O que me deixou apavorada? A necessidade de ter que tomar antibiótico e a insistência dele de me darem um que dá alergia. Então, eu estou entre a cruz e a espada, né? Estou entre a cruz e a espada. Eu entendo que eles são humanos, todo mundo erra, tal, mas a gente tem que reconhecer que quando a gente erra, a gente tem que ir atrás para redimir o erro, né? Não ter orgulho de falar, errei. Então, vamos ver como que eu corrijo isso para acertar o rumo, né? Porque a gente está aqui para aprender, né? E uma das coisas do aprendizado é superar as nossas limitações ou as nossas sombras, porque a gente é feito de luz e sombra. Ninguém é perfeito, né? Então, e o nosso aprendizado nessa vida, eu sou espírita, então eu acredito muito nisso. Nosso aprendizado na nossa vida é a gente poder ir evoluindo, né? A gente vem para evoluir, para aprender na carne, no sofrimento. Assim, dor e sofrimento são coisas diferentes. Eu não vou falar no sofrimento, vou falar na dor. Na dor, que é aquele chacoalhão que a vida te dá para sair da zona de conforto, porque na zona de conforto a gente não evolui, a gente só quer sobre água fresca, né? E prazeres. Então a gente não aprende nada. Mas a dor te dá o chacoalhão para você poder, vamos evoluir, vamos aprender, vamos estudar, vamos evoluir, né? Agora, o sofrimento é a permanência na dor, daí já é masoquismo, né? É gostar de sofrer. E eu falo assim que isso, vamos devanear, isso quando vai para o plano social, são aquelas pessoas que eu chamo de pobre de direita, porque não tem consciência de classe, não entendem que existem, na verdade, só duas classes sociais. Os trabalhadores e aqueles que exploram o trabalho do trabalhador. Né? Tem um dos vídeos que eu coloquei, já saiu dos vídeos, que é do APIB, que é um movimento indígena, que ele fala do mito do índio, um índio falando do mito do índio preguiçoso. E ele fala assim, preguiçosos foram os portugueses, porque precisaram de escravos para fazer os serviços para eles. Porque índio trabalha. Índio não precisa de escravo, ele faz o serviço para si mesmo. Repara a consciência desse cara, que maravilha. E ele tem razão. Eu falei assim, nossa, eu nunca tinha pensado sobre essa perspectiva. Num videozinho lá de 5, 10 segundos, que o cara fala um monte, eu aprendi. Que legal. Escutar sempre o outro. E escutar com o ouvido peneirado, né? Porque você vai interpretar o que é crítica maldosa e daquilo que é crítica construtiva.
Então, é bem legal, gostei bastante dessa ideia. E realmente, aqueles que exploram o trabalho do outro sem... Explora, 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 suga, 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 paga uma miséria para ficar cada vez mais rico, é um acumulador. Cai lá em Jesus, é um acumulador de bens. Então, existem só duas classes, aqueles que trabalham e aqueles que acumulam bens. E a gente tem que começar a lutar por justiça social para que isso fique mais equânime. Não estou falando para acabar com os empresários, porque existem empresários bem conscientes por aí, que dividem o lucro com seus trabalhadores, tal, que dão folga, que dão todos os direitos, que dão até direitos a mais. Mas existem aqueles que são esses que estão no poder agora, que só querem sugar, 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 destruir, 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 e dane-se o povo, estou ficando rico. Para que ter mais do que você precisa para passar a sua vida? Para deixar para os filhos, tá? A gente quer preservar a vida dos filhos, mas quando a gente dá tudo, eles não fazem nada, eles não evoluem. Então, você está tirando o direito dele de passar pelas experiências da vida para poder evoluir por si só. Isso é cruel, né? Com o filho, não é? E cruel com todo mundo, né? É um egoísmo tremendo isso. Por isso que eu sou muito pró-impeachment e por isso que eu sou de esquerda mesmo, porque a esquerda luta por justiça social. Se você parar para estudar a nossa história recente, vocês vai descobrir qual é o grupo democrático, do espectro democrático político direita-esquerda, que realmente olhou pelo povo e pelas riquezas do nosso Brasil e pela proteção do nosso país. Vocês gostam tanto dos Estados Unidos? Tá, mas eles têm um sistema protetivo deles lá tremendo para poder explorar o restante do mundo. Eu não sou contra os Estados Unidos, eu gosto muito dos Estados Unidos, já fui lá 2 vezes. É um povo maravilhoso, é um povo consciente, que chega para a gente, é só a parte ruim. Então, também, parar com esse preconceito com os Estados Unidos, por favor. Depois a gente pode até fazer um vídeo só sobre esse assunto. Então, com 26 minutos, vamos rapidinho tentar terminar a história nesse vídeo. Então, eu estou parando nesse pé, esperando meu corpo responder ao tratamento, formar medula, lutando contra alergias. Superei já o estresse que eu tive graças a cannabis, que o meu médico maravilhoso permitiu que eu trouxesse, mesmo sendo proibido por lei, mas eu fiz de um jeito legal, fui atrás de uma associação, peguei receita médica, tudo bonitinho, como tem que ser, né? Então, respaldei a mim para poder respaldar essa permissão do médico, né? Bom, eu vou ver esse vídeo depois e anotar tudo que eu prometi que eu ia falar depois, então vou ter vários vídeos. Vou abrir meu canal no YouTube, tenho que aprender a usar a ferramenta. Eu estou aprendendo agora a usar tudo que o Instagram e o Facebook me proporcionam, né? O Facebook vão ser os textões e o Instagram não dá para fazer textão, né? Tive uma estressão. Vocês devem ter percebido de manhã aí, publica e exclui, porque cada vez que eu ia publicar, a primeira vez que eu fiz o texto bonitão, agora vai, tive que picar ele entre cabeçalho, a parte que aparece, e pôr 2 comentários. Aí, no comentário também tem limitação de número de linhas. E daí você não consegue copiar e colar. Daí eu fui fotografando e usando como imagem. Daí a imagem você tem que dimensionar para ela caber dentro de publicação, porque o history ele ajusta, na publicação ele não ajusta, então você tem que fazer de um tamanho que caiba dentro da publicação. E daí você vai aprender a usar o editor de imagens para poder dimensionar. Ai, gente, eu aprendi tentando publicar. Agora também não erro mais. Aí, e mesmo assim, depois eu vi que ficou um pedaço que cortou o cantinho das palavras, assim, mas eu vi, dá para entender, eu não vou mexer nisso de novo, encher o saco. Porque foram umas, 8 vezes que eu tive que fazer esse processo de publica, exclui, e as pessoas curtindo, eu falei, meu Deus do céu, as pessoas vão achar que eu tô louca, né? Bom, mas depois eu acabei explicando o que estava acontecendo. Então, a gente se vê no próximo vídeo com a minha saga de volta à vida. Beijinhos e boa noite.